aí, meus príncipes, vocês já se perguntaram de onde vêm os SCPs? Como chegaram aqui na Terra? E qual a história de origem deles? Alguns SCPs não têm muito mistério, e desde o começo ou com o passar do tempo tiveram a sua origem revelada. Mas alguns, por mais que os anos tenham passado, ainda continuam com um ponto de interrogação. E esse é o caso do SCP-173. O SCP-173, chamado de A Escultura, é um dos, se não, o primeiro SCP criado, e ele é considerado um ponto de partida no universo da Fundação. Ele foi postado em 2007 por um usuário anônimo no fórum 4chan, em uma categoria especial, dedicada a temas paranormais. Esse SCP não teve a intenção inicial de formar um universo inteiro, mas a popularidade que ele acabou ganhando impulsionou a criação de outros arquivos no mesmo estilo. O jeito que ele foi escrito criou alguns elementos fundamentais que foram mantidos para criar outros SCPs também, como por exemplo, ter uma formatação única com procedimentos de contenção, escrever o documento como se ele fosse um relatório científico e por aí vai. O 173 é uma estátua humanoide feita de concreto, que só consegue se mexer quando ninguém está olhando para ela. Ela ataca quebrando o pescoço das suas vítimas e, por isso, é essencial que pelo menos 2 pessoas o observem a todo momento. Na vida real, essa estátua realmente existe. A imagem que acompanha o SCP é de uma escultura chamada Sem Título 2004, do artista japonês Izumi Kato. E ok, vendo dessa forma nós poderíamos pensar que alguém pegou essa arte real, colocou na internet e pronto, o SCP surgiu. Mas dentro da lore da Fundação SCP, o 173 poderia estar ligado a algum grupo de interesse. E qual grupo seria esse? Então, alguns arquivos especulam que seria o não tão conhecido AWCY, Are We Cool Yet? Uma organização de artistas anômalos que criam obras de arte sobrenaturais. Isso se baseia na aparência da estátua, que lembra uma escultura contemporânea, e no fato da organização criar artes que desafiam a realidade. Essa é uma organização anômala, criada por pessoas criativas que veem anomalias como uma expressão artística. Membros do AWCY acreditam que o propósito da arte é desafiar percepções, e as suas obras frequentemente causam mudanças no espaço-tempo e até mesmo na própria consciência dos espectadores. Essas, entre aspas, obras de arte são feitas para serem perturbadoras, incompreensíveis ou perigosas e muitas vezes acabam atraindo a atenção da Fundação SCP por terem um potencial bem perigoso. Esse grupo não tem uma estrutura muito organizada. Os membros geralmente se organizam em pequenos grupos que criam exposições e instalações em locais públicos, ou até mesmo no subsolo, onde é mais provável que as anomalias causem mais impacto. Um dos slogans mais conhecidos do grupo sugere uma postura irreverente e provocadora, como se eles estivessem desafiando o público e as autoridades a ver sua arte como legal ou aceitável, mesmo quando elas têm um potencial incrivelmente mortal. O lema deles também reflete uma filosofia que abraça a anomalia como uma forma de expressão e liberação. Eles rejeitam as normas da sociedade, acreditando que as anomalias devem ser livres para existir e serem apreciadas como qualquer outra forma de arte. As obras do AWCY variam muito, desde pinturas e esculturas a experiências sensoriais e instalações que distorcem a realidade. Algumas das obras conhecidas incluem espelhos distorcidos que levam os espectadores a ver versões alternativas e perturbadoras de si mesmos. Quadros vivos onde as figuras pintadas parecem observar a pessoa ou até interagir com ela, mudando de posição ou expressão. Instalações que induzem alucinações, ansiedade extrema ou até mesmo a violência. Cada obra é feita para provocar uma reação forte, seja física, emocional ou mental. E alguns trabalhos têm efeitos permanentes nas pessoas. Muitos acreditam que esse grupo busca uma obra-prima, que causará um impacto cultural tão grande na humanidade que vai redefinir a percepção humana sobre a realidade e o sobrenatural. Esse projeto, conhecido em teoria como o Último Show, seria uma instalação que afeta todos os sentidos e manipula a percepção do tempo, espaço e identidade do observador. Também existe uma peça que circula na comunidade SCP chamada O Relógio Derramado, que disseram que foi esse grupo que criou e que supostamente torna quem o observa preso em um looping temporal. Uma única coisa que uma pessoa precisa fazer para se chamar de membro nessa organização é fazer alguma arte que inclua, explore ou gire em torno de objetos, seres ou fenômenos anormais. Mas e aí?
Depois de tudo que vocês ouviram, vocês acreditam que eles criaram o SCP-173? E além de tudo, vocês teriam coragem de entrar para esse grupo?